Em nome da classe dos advogados, falará o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eminente e estimado Dr. José Alberto Simonetti. Muito obrigado, senhor presidente. Inicio cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Executivo brasileiro. Cumprimento respeitosamente, com muita alegria, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, a pessoa de quem cumprimenta todos os ministros e as ministras da Corte e ainda todos os integrantes do Poder Judiciário do Brasil. O presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, a pessoa de quem cumprimento todas as senadoras e os senadores brasileiros. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, na pessoa de quem também cumprimento as deputadas e os deputados federais. Cumprimento ainda a advocacia brasileira, na pessoa do presidente da seccional da OAB do Distrito Federal, o advogado Délio Lins e Silva Júnior, e o Ministério Público Brasileiro, eu cumprimento na pessoa da Procuradora-Geral da República Interina, a doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Senhoras e senhores, trago a saudação da advocacia brasileira a esta casa, e em especial ao ministro Luiz Roberto Barroso, que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça em um momento singular. Graças a muito trabalho, inclusive do Supremo Tribunal Federal e da advocacia, a Constituição triunfou sobre forças obscuras, nostálgicas do autoritarismo, que pretendiam implodir o Estado democrático do direito do Brasil. Felizmente, as instituições sobreviveram e a democracia restou soberana. Agradeço e reconheço o empenho da ministra Rosa Weber, que soube responder à altura os ataques contra o judiciário, transmitindo a inequívoca mensagem de que a justiça e a democracia seguem incólumes. Muito obrigado, portanto, ministra Rosa. Nesta sessão, prezadas ministras e prezados ministros, a OAB renova o seu compromisso com o Supremo Tribunal Federal e com o Conselho Nacional de Justiça, com a Justiça Eleitoral e com todas as instituições e valores da República e da democracia. A Casa da Advocacia, a maior entidade civil do país, seguirá ao lado da legalidade, da Constituição e dos direitos e garantias individuais. Este ano de 2023 marca os 35 anos da Constituição de 1988 e o centenário do falecimento de Rui Barbosa, artífice da primeira Constituição republicana, do federalismo e da civilidade que prevalece no Brasil. O legado de Rui Barbosa nos dá a dimensão da relevância do Supremo Tribunal Federal. Ele nos ensinou que o Supremo Tribunal Federal é essa força que diz: até aqui permite a Constituição que vás, daqui não permite a Constituição que passes. Eis para o que se criou o Supremo Tribunal Federal, que não tem empregos a dar, não tem tesouros para comparar dedicações, não tem soldados para invadir estados, não tem meios de firmar a sua autoridade, senão no acerto de suas sentenças. O poder do Supremo advém, portanto, da correção de suas posições. Daí o peso da responsabilidade que a ministra Rosa Weber passa hoje às mãos do ministro Roberto Barroso. Senhoras e senhores, confiamos no ministro Roberto Barroso para que, a partir de agora, possa solucionar as questões que se impõem ao judiciário, garantir a segurança jurídica, concretizar a harmonia entre os poderes e entre as funções essenciais da justiça e impulsionar o diálogo institucional. O ministro Barroso tem uma trajetória brilhante que começa como advogado militante e agora alcança o seu ponto fulcral na presidência do Supremo Tribunal Federal. Homem de espírito público, o ministro Roberto Barroso prestou valorosas contribuições à advocacia com a sua participação na Ordem dos Advogados do Brasil. Ele integrou a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e as comissões temáticas de várias conferências nacionais da advocacia, ajudando o ministro, o evento a se tornar o maior do mundo na área jurídica. A advocacia faz ainda deferência ao ministro Edson Fachin, que assume a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e poderá desempenhar papel fundamental para a efetivação dos valores da justiça, como a equidade,
e o respeito aos direitos e garantias fundamentais. Assim como o ministro Roberto Barroso, o ministro Edson Fachin tem suas origens na advocacia e integrou nossa comissão de estudos constitucionais. Estamos prontos para colaborar com Vossa Excelência, prezado ministro Fachin, e com todos os integrantes deste tribunal. Vossas Excelências, ministras e ministros, conhecem as agruras de quem milita pelos direitos de seus representados. E são testemunhas de que a Constituição é o guia da Ordem dos Advogados do Brasil para tudo, o tempo todo. A Ordem dos Advogados do Brasil foi a primeira instituição civil do país a declarar a lisura das eleições de 2022, ministro Alexandre de Moraes. A validade da apuração e a necessidade do respeito à vontade popular naquele que era um delicado momento da história brasileira. A OAB cumpriu seu papel histórico de ser agente em defesa da democracia com a prevalência da vontade popular. Cumprir as funções constitucionais da Ordem exige que a entidade se coloque como tem feito em defesa das instituições republicanas. Com igual relevância, o texto constitucional nos atribui também a missão de representar e defender a advocacia, de defender as condições dignas para que advogadas e advogados desempenhem sua função essencial à administração da justiça, como assim prevê o artigo 133 da Constituição da República Federativa do Brasil. Jamais abriremos mão das prerrogativas da advocacia. Elas são tão importantes quanto a independência judicial que a OAB tanto defende. Nossa luta contra os abusos cometidos contra advogados é permanente. Isso ocorre porque no cotidiano do Brasil, infelizmente, ainda é de frequentes e sistemáticas agressões à advocacia. As violações são de vários tipos, como, por exemplo, com a negativa de uma audiência, a sustentação oral presencial que afasta o advogado do solo sagrado de sua atuação, mas chegam a agressões verbais e físicas, que já resultaram, inclusive, até mesmo em morte de colegas advogados. Reconhecemos que o Supremo Tribunal Federal tem compreendido e atendido a maioria dos pleitos trazidos pela advocacia brasileira e reforçamos nossa posição de que cabe ao Supremo Tribunal Federal dar o exemplo de respeito às prerrogativas de quem, repito, exerce uma função essencial à justiça, tal qual a magistratura. Do contrário, pergunto qual referência terão os demais órgãos e instâncias do Judiciário e de toda a administração pública. É preciso que o Supremo Tribunal Federal faça valer o respeito aos direitos e garantias do cidadão. E, para isso, a advocacia é essencial e indispensável, como determina a Constituição da República. Vislumbramos que esta é a hora. É a hora de um esforço de convergência, de concentração nos propósitos que nos unem. Do contrário, viveremos eternamente atados ao atraso, escravos cardíacos da discórdia e das discrepâncias. Esta é a hora da concepção de agendas que priorizam o desenvolvimento humano, econômico e social. É a hora de agendas que favoreçam a criação de empregos, a geração de renda, a redução das desigualdades, a interação sustentável com o meio ambiente e a exploração racional dos recursos energéticos. Esta é a hora da segurança jurídica e da consolidação da confiabilidade do Brasil no cenário internacional. Isso é necessário para assegurar a competitividade de nossos produtos e para atrair os investimentos necessários para gerar a economia. Esta é a hora da harmonia entre os poderes, da conciliação de competências, do respeito aos limites das atribuições, da edificação de uma sociedade verdadeiramente livre, realmente justa e enfaticamente solidária. O Brasil somos todos nós. Somos todos nós comprometidos com o futuro do país. Todos nós defensores do futuro próspero, cultivadores de um ambiente de paz e desenvolvimento sustentável. Podemos juntos, sim, construir o país justo, fraterno, solidário, inclusivo e plural que foi idealizado na Constituição. Somos a maior nação tropical e democrática.
o mais belo lugar desse planeta, com um povo forte, inventivo e trabalhador. O Brasil, o Supremo Tribunal Federal, os ministros Roberto Barroso e Edson Fachin contem com a OAB e com a advocacia brasileira. Muito obrigado, que Deus abençoe essa gestão.